nós estamos em um contexto que nitidamente não é aquele contexto criado por Deus para nós, as coisas não fluem, né? Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que você está nessa segunda-feira? Eu tô tão feliz de estar aqui com você mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Mais uma semana começando aqui nos nossos devocionais. Essa semana nós vamos estudar a vida da Agar e o tema da semana é Vistos por Deus. Às vezes a gente tem a sensação de que Deus não está nos enxergando, principalmente quando a gente se sente rejeitada, abandonada, esquecida. A gente acha que o que as pessoas fazem conosco é o mesmo que Deus também faz. E eu vou mostrar para vocês, biblicamente, que não é verdade. Deus nos vê. E o tema do devocional dessa segunda-feira é lidando com sentimentos de rejeição. O texto de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 16, versículos de 1 a 6. Se você tem Bíblia, eu quero te convidar para abri-la junto comigo, para que a gente possa ler juntas. Se você não tem Bíblia, deixe da sua pirangagem e compre uma. Gênesis 16, versículos de 1 a 6. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tá certo? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada pela tua graça, que é maravilhosa e que todo o tempo está sobre nós. Eu quero, nesse momento, orar pela vida de todas essas mulheres que estão fazendo esse devocional comigo, que estão aqui, Senhor, buscando a Tua palavra, buscando crescer espiritualmente, buscando crescer em conhecimento da verdade. Que o Senhor possa me instruir, Senhor, para abençoar a vida dessas mulheres através da Tua palavra. Que o Senhor esvazie o meu coração dos meus achismos, das minhas convicções e me encha do Teu Espírito, para que eu possa colocar na minha boca as palavras que estão no teu coração e que elas possam fazer diferença na vida de tantas mulheres. Essa é a minha oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos embora? Vamos lá. Abre aí a Bíblia em Gênesis capítulo 16, versículos de 1 a 6. Já estou com ela abertinha aqui. Eu vou ler o texto e depois, como sempre, eu vou explicá-lo para que você entenda bem direitinho, tá certo? O texto diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim, e te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Eu quero aqui trazer algumas reflexões acerca desse texto. É um texto forte, mas eu quero também contextualizar você para que você entenda ele. Vamos lá. Sara, a mulher de Abraão, ela tinha uma promessa de Deus, que era de ter filhos. Mas eu não sei se você se recorda que ela riu quando o Senhor disse que ela teria filhos. Ela não acreditou, Abraão também não acreditou, enfim. Mas o que é que acontece? Nesse momento aqui ainda do texto, nesse contexto aqui, Sara não tinha filhos, certo? Isaac não tinha chegado ainda. E aí, ela teve uma brilhante ideia, para não dizer o contrário. Ela sugeriu a Abraão, seu marido, que dormisse com a serva dela, porque por meio dessa serva, ela teria um filho. Até aí vocês entenderam, certo? Primeira coisa que a gente aprende aí, né? Quando nós não sabemos esperar em Deus, e aqui eu quero falar na ótica de Sara, vou deixar a H de ladinho um pouquinho, para que depois a gente fale sobre ela e sobre o tema do devocional de hoje, que é lidando com esse sentimento de rejeição. Mas vamos lá. Sara, ela tinha uma promessa do Senhor, mas muitas vezes, assim como Sara, nós não sabemos esperar, nós não sabemos usar elementos que Deus coloca em nossas mãos da forma que Ele quer que nós usemos, porque eu creio profundamente que aquela serva foi permissão do Senhor que Sara tivesse, né? Deus abençoava aquela relação, até porque era muito comum naquela época as mulheres de mais posses ter servas mesmo, que serviam diariamente, elas eram donas daquelas mulheres, tá? Sara, no caso, era dona de Agar.
Mas o que a gente vê é que aquela mulher, no caso H, ela não foi utilizada por Sara da forma como Deus gostaria que fosse. É isso que muitas vezes nós também fazemos. Quando Deus coloca algumas coisas em nossas mãos, em nosso caminho, seja uma oportunidade, seja uma pessoa, a gente pode, de forma errada, pela pressa, pela agonia de querer que as coisas aconteçam, usar desses elementos que Deus nos permite ter da forma como nós queremos usar, sem consultar ao Senhor qual é a melhor maneira de manusear aquilo que Ele coloca em nossas mãos. E Sara não teve essa prudência, então aqui é um alerta para que a gente possa buscar em Deus a direção para agir da melhor forma com os elementos, com as oportunidades, com as pessoas que Ele coloca em nossas mãos, para que a gente não use de coisas que são bênçãos para nós como objetos para nos levar a pecar. Né? A gente tem que ter muita prudência nesse sentido, e Sara não teve. Veja, quando a gente não sabe esperar, quando a gente fica agoniada, a gente faz loucura. Sara doida, Deus me perdoe, mas doida, deu um marido para dormir com outra mulher. Essa mulher tinha juízo? Mulher não tinha juízo. Eu ficava esperando horas, anos a fio, mas eu não dava meu marido. Percebe que coisa doida? Mas é isso que muitas vezes acontece conosco quando a gente fica na agonia de querer que as coisas aconteçam de toda forma. E a nossa pressa, muitas vezes, a nossa atitude equivocada, sem prudência, sem sabedoria, faz com que a gente também prejudique outras pessoas. E foi isso que Sara, infelizmente, fez. Ela não soube aguardar o tempo do Senhor de cumprir a promessa dele na vida dela, e ela acabou prejudicando de uma forma muito dolorosa uma outra pessoa, que foi H. E neste momento a gente vai entrar na vida de H. Você aqui acabou de aprender que Sara, ela pegou H e deu para o marido para que ele dormisse com ela, e ele, ao invés de se posicionar como cabeça da família, como homem de Deus, como homem que também tinha a promessa, porque Deus fez a promessa a Abraão e a Sara. Vocês viram que ambos sabiam o que Deus daria. Ele ouviu Sara. Quem mais ouviu uma mulher que agiu de forma errada e se deu mal? Adão. A gente aprendeu sobre isso. A mesma coisa Abraão fez, ouviu Sara, ao invés de ele se posicionar e falar assim, não, Sara, aqui a gente não vai fazer, porque Deus nos deu uma promessa e Ele vai fazer através da nossa vida a promessa se cumprir. Não a gente criar atalhos. Fique na sua aí, segure sua ansiedade, porque não é bem por aí o caminho. Mas ele não fez. Ele pegou a egípcia, dormiu com a egípcia e ela engravidou. Nesse momento, eu acho que Sara estava crente e abafando que tudo estava resolvido, mas é óbvio que essa criança não seria a criança da promessa. Por quê? Porque Deus tinha dito que a criança viria através de Abraão e Sara. Mas não foi isso que aconteceu. Eles deram o jeitinho dele, então é óbvio que aquela criança não era a criança da promessa. Aí a coitada da H, que não tinha nada a ver nesse moído todo, fez o quê? Pagou o pato, sofreu. E teve aí algo muito doloroso, que foi um sentimento que hoje muitas mulheres também sentem, seja no contexto profissional, seja no contexto amoroso, familiar, que é o sentimento da rejeição. E aí, como é que ela lidou com esse sentimento e como é que nós também precisamos agir com esse sentimento? Nesse texto, a gente vê que a H, ela foi menosprezada, mas ela também desprezou a senhora dela. Ela possivelmente, assim eu entendo, né? Não estava tão confortável naquele contexto de vida, ou se empoderou, porque agora estava com o filho do chefe dela, do senhor dela, e ela começa a desprezar a sua senhora, que no caso é Sara. Aí a gente vai entender o contexto de Agar, tá? Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ou seja, a partir do momento que ela viu que engravidou, ela começou a desprezar Sara, a ignorar a Sara. Talvez tenha subido a cabeça, né? Não sabemos. Mas a Sara poderia ter evitado isso, né? Mas isso não foi tão positivo para Agar, porque depois Sara acabou rejeitando-a, desprezando-a. E então ela sofreu mais um pouquinho. Mas vamos continuar. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Como foi que a H, ela agiu diante daquele sentimento de rejeição? Ela fugiu. Quem é que estava rejeitando ela ali? Não era só Sara. Vamos pensar no contexto. Era toda aquela família. E vamos apenas focar em Sara e Abraão.
Abraão dorme com ela engravida e ele tira o corpo fora. Mais uma vez, né? Ele tirou o corpo fora, ao invés de se posicionar quando a sua esposa dá uma sugestão, ó, dorme aí com a minha serva, ele ouviu. E depois, quando Sara chega para ele e diz assim: olha, sua serva tá aí me desprezando, não tô curtindo essa ideia, não tô gostando. E aí ele diz, olha, faz com ela o que tu quiser. Então, ao invés de ele se posicionar, mais uma vez ele joga para as mãos de Sara, não assumindo a sua figura, né, o seu papel de homem da família. E aí o que é que Sara faz? Ela começa a humilhar Agar. Veja que quando nós estamos em um contexto que nitidamente não é aquele contexto criado por Deus para nós, as coisas não fluem, né? Desavenças, desordem, brigas, moídos. Infelizmente, isso é muito presente na nossa vida hoje. Tá? Decisões erradas que acabam impactando negativamente a vida de outras pessoas e trazendo para nós consequências que a gente não esperava e não queria. Mas nesse contexto, na vida de Agar, ela tem o despertar de um sentimento muito ruim, que é o sentimento da rejeição. Ela começa a ser humilhada pela sua serva e ela foge. Quantas vezes, diante de uma situação de rejeição, abandono, injustiça, nós fugimos, nós não tentamos, preste atenção, nós não tentamos resolver, entender, nós literalmente fugimos. E muitas vezes, diante de uma situação dessa, escuta o que eu vou te dizer, tá? Diante de uma situação dessa, de rejeição, nós não sabemos agir com sabedoria. Agar não agiu com sabedoria. Eu não estou dizendo que Sara acertou no que ela fez, não, ela errou no que ela fez. Em primeiro lugar, porque ela deu um jeitinho na promessa do Senhor e não cabia a ela fazer isso. Não cabe a nós fazer isso, né? Isso é errado. Mas também, ela errou com Agar, né? Porque ela conhece o Senhor, ela tem experiência com o Senhor, ela deveria ter agido de uma outra forma. Mas Agar também, ela errou. E muitas vezes nós achamos que pelo fato de sermos injustiçadas ou rejeitadas ou abandonadas, nós temos o direito de fazer o que bem entendemos. E naquele contexto em que a serva Agar resolve fugir, ela está ferindo uma relação hierárquica. Ela não está se submetendo ao senhorio daquela época da sua senhora. Então ela foge, ela erra, ela feriu um princípio quando ela foge, diz assim, ó, tô sendo humilhada, tchau. Ela não tinha o direito de fazer isso. Aí você pode dizer, mas Sara também não tinha direito. Mas o erro de uma pessoa não me habilita a errar também. A gente tem que parar com essa ideia. Então, diante de um sentimento de rejeição, de realmente emocionalmente a gente tá abalada, tá ferida, a gente precisa correr para os pés do Senhor. Não é fugir da situação só porque a gente acha que está no direito, porque está doído, tá doendo a ferida. Não é por aí o caminho, porque a gente vê que Deus ele vai chamar Agar para o lugar dela, e vocês vão ver ao longo da semana. Mas diante de um sentimento de rejeição, não sei como você está se sentindo hoje, eu quero te encorajar a não fugir da situação, mas encarar e colocar a situação no colo de quem pode resolver, que em primeiro lugar é o Senhor. Ele te enxerga no meio da tua dor. Então, que a gente não siga o exemplo de Agar, que mais à frente a gente vai ver que vai ser repreendida pelo Senhor, mas que a gente possa entregar em primeiro lugar ao Senhor a nossa dor. Em segundo lugar, colocar diante da nossa razão e não só da emoção, os fatos, para que de fato a gente possa tomar decisões mais sábias, porque é isso que Deus quer de nós, tá certo? Então Agar, ela foi ferida, ela tomou uma decisão não legal, ela vai colher a consequência dessa decisão também, mas Deus, ele é justo, ele vai colocar cada coisa no seu lugar. Então que essa palavra traga também esperança para você, caso você esteja passando por um momento de sofrimento, tristeza, por uma rejeição, uma injustiça ou um abandono, sabendo que Deus não te abandona na dor e que essa situação, em primeiro lugar, precisa estar aos pés do Senhor, para que Ele aplique a justiça na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente segunda-feira. Amanhã, terça-feira, estaremos aqui com mais um devocional abençoado para edificar a sua vida, e eu quero te convidar para compartilhar esse devocional com outras mulheres para que juntas possamos crescer ainda mais no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.